Ô, gente, vamos falar hoje então desse edifício que quem é de Belo Horizonte mesmo, quem transita muito pela cidade e não conhece, está transitando errado, né? Porque o Maleta é um grande ícone de Belo Horizonte. A gente já falou aqui de outros vários edifícios que são marcantes na cidade. Vamos falar de outros ainda, inclusive. Mas a gente vai trazer hoje esse que está ali na Augusto de Lima com Rua da Bahia. E eu quero perguntar aos meninos, quanto tempo tem que vocês não vão no Maleta ou vocês vão lá constantemente? Eu não vou lá constantemente, Acho que a última não. vez que eu fui no Maleta, eu encontrei com você lá. Comigo, Olha claro. só. Sempre com um copinho na mão. Sempre com um copinho na Eu mão. acho que deve ter mais ou menos um ano. Nossa, eu fui lá, a gente foi lá depois do programa da semana passada, né, amiga? A gente saiu daqui e passou toda lá. semana. Eu acho que eu fui lá Acho que mês deve ter um passado. ano. Fui lá Mês mês passado? passado no Cactus, restaurante sim, mexicano sim. que tem lá no segundo andar, lá na varanda. Sim, a gente vai falar da varanda, inclusive, Eu quero porque... ir é gráfica. Gráfico. No gráfico também. Deu feijão também. Beijo pra Fernanda. Olímpia, Sim. né? Só que Mandar um beijo esse depois pra pedaço ela. ali é um dos mais disputados, né? Da varandinha. A curvinha ali, A né? curva ali, que tem uma vista bem legal. Mas além dessa curva, o Maleta tem também muita história, né? Relacionada à história de BH. E hoje em dia a gente consegue encontrar ali na parte mais interna um monte de sebo, livraria, cabeleireiro, brechó, loja de vinil, antiquários, tem muita coisa. É meio que um hub, assim, né? De muitas coisas Muita antigas, coisa. inclusive. Dá pra achar de tudo um É pouquinho no Maleta. maravilhoso. E ele ainda funciona também como um prédio comercial. Então ainda tem advogado, psicólogo, dentista, sei lá, costureira, enfim. Tem de tudo um pouquinho no Maleta. E, igual como a gente falou, essa parte da curvinha ali, não só é uma vista por estar na varanda e arejado e tal, mas os prédios que a gente vê dali também são muito legais, né? Então a gente tem ali o Museu da Moda, que é talvez o mais não chamativo. É igreja. Vulgo Não, igreja, né? vulgo igreja na Rua da Bahia com Augusto de Lima, que não é uma igreja, Mas o pessoal ainda assim faz o Faz nome sinal da da cruz. cruz Ah, faz sinal da cruz sempre. quando passa na frente. E o legal é que, o legal ou o pior é que muita gente vai no Maleta, passa ali, faz o sinal da cruz e não faz ideia que ele é um museu e nunca entrou. Né? E dá pra entrar com coisas bem legais lá dentro. Tem o prédio do Correio também, que é bem bonitinho, ali, um prédinho histórico. É verdade. Não sei se muita gente repara nele, mas acima tem o Museu Inimar de Paula, que também tem muitas exposições legais por lá e a vista é bem bonita. É legal que pelo menos aquele quarteirão foi preservado, né? Bem de frente, exatamente. né? É A gente verdade. tem uma noção de como que era, né? A Rua da Bahia, né? Sim. Antigamente. Eu vou trazer um ponto que a gente nem colocou aqui, que são os bares do lado de fora do Maleta também, né? Porque a gente tá falando dos de cima, mas ali embaixo também tem vários bares. Se você passar ali num sábado, domingo à noite, até domingo o movimento é bem grande ali. Você passa ali no final de semana à noite, aquela Lotado, né? subidinha ali da Rua da Bahia debaixo do Maleta tá sempre lotado. Sem contar a cantina do Lucas, né, gente? Exatamente, tá Lucas. bem na entrada quando você E entra ali- pela Augusto de Ali Lima. do lado de fora Cantina, tinha uma... passando. Era até característico mesmo da entrada do Maleta na Augusto de Lima, que era uma barraquinha de cachorro-quente, que inclusive saiu de lá e parece que o proprietário conseguiu uma loja anexa ao Virou uma Maleta. loja, Virou uma sim. loja, né? Que também até hoje faz bastante sucesso. Sim, Quando você passa por lá à bastante. noite, tá sempre bem... Tinha padaria Monza ali, você lembra disso, Ana? Padaria Monza? Lembro, Na Augusto de claro. Lima, ali é um clássico. Claro. Que era no Maleta também ou não? Embaixo Era ali. embaixo. Era em frente à banca de revista, Um né? pouquinho pra frente ali do Maleta, do lado. Na Augusto de Lima. Ah, sim, sei. Então vamos falar um pouquinho da história, né, Lúcio? Vamos Tem falar da muita história história, do porque Maleta tem pra muita falar. história, mas a gente vai tentar resumir aí também, porque é muita coisa, né? Quase 60 anos, quase não, né? 60 anos ali do Maleta, né? Mas vamos lá. Obviamente ali nem sempre foi o Maleta, né? Quem aí sabe um pouco da história sabe que ali era o Grande Hotel, que foi um hotel que foi inaugurado 4 meses antes de Belo Horizonte ser oficialmente inaugurada. Para quem tá vendo a gente, tem um hotel aí, é esse hotel. Para quem não tá vendo, é um hotel Como sempre, os enorme, prédios lindos, né, gente? lindo, É. daquele estilo ali do início mesmo ali do século XXI, né? Perdão, do século XX. Ele era baixinho, né? 3 andares só, uma mas maleta. pra época, né? Não, sim. Se a gente comparar com o Maleta É um hoje em dia, o colosso. Maleta é altíssimo. Sim. Esse prédio ali tinha, só pra quem não tá assistindo, tá só ouvindo, são só... O hotel eram 3 andares, eu acho, né, Lúcio? Isso. E aí é o seguinte, gente, nessa época, esse hotel era na esquina da Rua da Bahia com a Avenida Paraopeba, que na época não era né? Augusto de Lima, né? Virou Augusto de Lima depois, a gente até já falou disso aqui. E o hotel era muito chique. Era basicamente o único hotel também, né, que tinha. E aí, personalidades se hospedaram lá ao longo da existência desse hotel.
Algumas delas que a gente separou foram Olavo Bilac, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral também ficou lá. Então era um hotel bem Gente, conceituado. muito bem frequentado. Muito chique, né? Só fazer um comentário rapidinho. Diga. O Lúcio vai trazer a história chegando pro Maleta, mas eu já ouvi histórias, eu já li em alguns lugares, aí eu não consigo dar 100% a fonte, a certeza, mas eu ouvi dizer que teve um incêndio nesse grande hotel, era um lugar que era muito frequentado, né, por muita gente, ali aconteciam até alguns discursos políticos e tal, mas aí teve um incêndio que abalou bem a estrutura do hotel, e aí ele chegou, né, um período meio que de decadência. Porém, aconteceu algo Porém. para mudar essa história. Exatamente. Em 1919, Belo Horizonte ali bem jovenzinha, tinha um italiano que comprou o grande hotel. Esse italiano se chamava Arcângelo Maleta. E aí, gente, o que acontece? Naquela época, tava vindo muita gente pro Brasil da Itália, né? A gente já falou disso aqui também, Já. né? Sim. Na verdade, o Arcângelo Maleta, ele foi para São Paulo. Ele não veio direto para Minas, não. Ele é um italiano da região da Calábria, que nasceu em 1875, né? E aí, com 14 anos, ele aqui já no Brasil se naturalizou como brasileiro, trabalhou com café, com a família. E aí, foi numa cidade que chama Queluz de Minas. Eu, particularmente, não conheço. Talvez Daniel conheça É verdade. a cidade. Queluz de Minas, que ele trabalhou num hotel que ele adquiriu todo o conhecimento sobre hotéis, hotelaria e tudo mais. Quando ele veio para Belo Horizonte, ele comprou o grande hotel. Provavelmente, então, né, deve ter sido assim, né? Eu Sim. sei que foi por 300 contos de réis. Tentei fazer a conversão, não achei, porque tem gente que faz, tá Você falando. você Sim, conhece sim. que é Luz de Minas? Eu conheço? Conhece. Por quê? Eu fui lá domingo. Conselheiro Lafayette, cara. Mentira. Ó, Lafayette, pertinho de Barbacena, inclusive, Do que o lado, Daniel então, tá Aqui, ó, ó. Vila Real de Queluz de Minas. Olha a só. precursora- Que legal. Será que é a mesma? olhar né? depois. Conselheiro Lafayette, então, chamava-se a Luz vila de Minas? precursora da atual cidade Conselheiro Lafayette, Então Minas deve Gerais. ser. Tá aí, ó. Que Até Pode porque ser. tá aqui perto, né? Pode ser o Perto de vilarejo, BH. né? O que Visconde começou. de Barbacena, que o Daniel falou, que deu o nome lá. Aí. Olha só. Olha, Tudo tá interligado. hoje, Tudo- né? tudo Agora, conectado. Crossover hoje. né? E aí, gente, ele gerenciou, né, o grande hotel, assim como vários outros hotéis. Não Ele deve só ter comprado o hotel baratinho, né? 300 contos de réis, Porque né? se Vamos tava- ver depois. Se tava em decadência, né? Não, na verdade, se eles estão ressaltando o valor do hotel, provavelmente é porque é um valor que tem relevância, né? Eu Relevância acho no que sentido sim. de ser barato. Se fosse comprado por um valor normal, ninguém iria dizer que foi E todas as comprado. fontes falam 300 contos de réis. É um não vai valor- fazer diferença nenhuma, porque a gente não sabe Não o que vai são saber. 300 Mas é igual pontos. falar que o Acre foi trocado por um cavalo branco. Então, assim, é porque é algo marcante. 300 contos provavelmente era mais barato mesmo. E aí ele gerenciava esses hotéis, inclusive no Rio de Janeiro também, alguns hotéis bem chiques por lá. E ele ficou gerenciando o grande hotel, esse daqui de Belo Horizonte, até 1953, que foi quando ele morreu. E aí, a partir de então, o prédio, né, do grande hotel ele foi vendido para a Companhia de Empreendimentos Gerais, que, como tudo aqui em BH, fez o quê? Destruiu. Vamos construir um prédio. Ainda bem que foi uma maleta, né? E aí, demoliu em 1957, para aí em 1961, poucos anos ali para frente, já tá lançando já o Maleta. O Maleta, então, foi inaugurado em 1961. E aí eles resolveram dar o nome do Maleta em homenagem ao último proprietário do hotel. E assim, vocês imaginam, né, gente? Pra época ali, o lançamento que foi também o Maleta. Igual a gente já falou aqui do... Ele já foi inaugurado com esse propósito de ser um prédio comercial? Já, né? com tudo, do jeito que era. Tanto é que o título dele era assim, era o maior empreendimento imobiliário da época, obviamente, e o título, o subtítulo, né, que o pessoal deu para ele era Uma Cidade Dentro da Outra. É o que a gente sempre Olha aí. fala, né, do Sim, JK e tudo sim. mais, só que o Maleta, ele já chegou com tudo isso. Já tinha essa proposta Já de tinha ser essa residencial proposta. e comercial ao mesmo Exatamente. tempo, né? Exatamente. E aí é um prédio icônico, né, que todo mundo sabe, que existem várias curiosidades, né? Sim. Existem curiosidades que a gente vai contar aqui, mas a gente tá contando o que a gente
Só que a gente sabe e a gente vê que acontece muita coisa no Maleta. Então eu vou pedir licença para chamar o pessoal que tá ouvindo, que se quiser mandar alguma coisa que já viveu, que já viu, que gosta no Maleta, Eric, pra gente comentar depois. Uma dúvida que eu tenho, será que aquela escada rolante do Maleta um dia já funcionou? Nós vamos falar disso daqui a pouco. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Pois é. Essa é uma curiosidade que muita gente deve se Eu perguntar. acho que eles nem vão consertar mais, Pois é, porque já virou Perde, né? um- Perde símbolo, o charme. já virou Símbolo do um prédio. charme, entendeu? Do Maleta. Se essa escada voltar a funcionar um dia, eu acho que o Suba a Maleta... rampa. Eu acho que o Maleta ele perde a identidade dele. Ele vai perder, as pessoas vão fazer um abaixo-assinado e falar assim, por que vocês Pra quê? consertaram essa escada Sim. rolante? Não, e o mais legal, uma observação, a gente que vai muito lá, a gente sabe exatamente qual que é que sobe e qual que é que desce. Sim. E aí quando você vê o pessoal desrespeitando, às vezes o pessoal tá descendo, você tá subindo, eu olho com a cara assim, tipo assim, cara, pra descer Tá a errado. outra, velho. Tá errado. Então, durante o intervalo, a gente fez aqui, tentou achar aqui na internet a Fizemos a conversão de conversão. 300 contos de réis, o que valeria hoje é mais ou menos 36, quase 37 milhões de reais. O que para comprar um hotel, alguma coisa, não seria tão absurdo assim, né? É muito dinheiro, mas, né? Mas Ainda pra mais no comprar coração ali, da cidade de BH, É. né? Logo ali. então ele uma deve ter região provavelmente valorizada. comprado o que ele teria gastado hoje, 37 milhões, mais ou menos, de reais. Viu, amigo? Se você viajasse menos, estivesse economizando, você já dá pra Você podia comprar comprar uma um maleta. hotel, né? Em vez de me viajar, hospedar no é. hotel. Aí vocês me lembraram da história do homem lá nos Estados Unidos que ficou no hotel 5 anos e falou que não sai nunca mais. Ah, é verdade. gente. Esse aí é caloteiro, assim. Esse aqui, não, Esse e esse é caloteiro profissional. Esse é profissional, Esse é porque ele bom. estudou a lei. Não, porque ele dá calote em cima da lei. Sim, ele é caloteiro da lei. Né? Agora, e aí eu te pergunto, que lei é essa Que lei é permite as pessoas Que de dar brecha calote? é essa? Que brecha é essa? Exatamente. Que permite as sentido pessoas de nenhum. darem calote? Ele conseguiu colocar o hotel no nome dele, né? Ele conseguiu colocar o hotel no nome dele. É Não bizarro. é? Mas até Bizarro. pra ser caloteiro, você tem que estar dentro da lei. Ele tá Tem que dentro da ser- lei, Não né? é, tá Tem que super ser dentro da formal. lei. Ele tá dentro da lei. É bizarro. Agora, o senhor Maleta, né? Ele não deu calote, ele comprou, comprou. foi direitinho lá e pagou Fez direitinho. os 300 contos de réis. Vamos falar das curiosidades agora. Sim, temos curiosidades sobre o Maleta. Em números, né? Se a gente for olhar o Maleta em números, são 19 andares na parte mais comercial do prédio, 31 andares na parte residencial, que no total resulta, né? Em 642 salas, 72 lojas, 74 sobrelojas, 319 apartamentos e aproximadamente 1.300 moradores. E aí esses moradores são de diversos tipos, classes sociais, tem república, tem pessoa que mora sozinha, né, em apartamentos menores, tem família com criança, idosos, enfim, tem de todo tipo. E eu vou trazer uma curiosidade aqui, porque eu, por exemplo, eu não sabia, pra mim uma Maleta era só aquela parte da frente, né, que faz aquela Sim, sim. esquininha ali da Rua da Bahia com Augusto de Lima. Mas tem meio que um bloco atrás dele, que é um prédio mais alto, que é esse de 31 andares, Esse é o residencial. que é a parte mais residencial mesmo Vocês já do repararam isso? do Não. condomínio. É porque é como se fosse um quadradão, né? Que é o que a gente vê, igual o Eric falou. Sim. E em cima continua. Continua Só que pra é um outro cima. prédio totalmente diferente. E ele fica um pouquinho mais pra trás, assim, da É esquina. anexo, né? Tá. Se você tá na Guajajaras, você olha e você consegue ver só ele. Sim, sim. Aí, Que E doido, lá? eu vou reparar. Exatamente. aí, igual quem tá vendo a foto, né? É só um pedaço mesmo, é porque a outra parte fica meio que escondida. Porque Tá pra trás essa ali. parte também é alta, né? São 19 Essa andares. parte é alta. Né? O outro é mais alto ainda. Lá os apartamentos, eles são padronizados ou são, assim, diversos, igual o JK, por exemplo? Eu acho que são diferentes, igual o JK. É? Tenho quase certeza que sim. Eu também acho que tem de 3 quartos, 2, um kitnet, igual você falou. Uma coisa que, inclusive, teve uma vez que a gente foi convidado, não lembro qual foi o evento, mas foi um evento que o Maleta mesmo fez, né, Lúcio? Era um evento do Maleta. Foi. Que a gente foi convidado e a gente foi levado, assim, pro terraço do Maleta lá em cima. E ele tinha, tipo, uma casinha, né, no Tinha, lá no terraço, eu acho que eu até mandei uma foto da vista. Se a Amanda estiver vendo aí as imagens, é porque lá em cima, olha só a vista Essa é a vista de cima do Maleta. terraço do Maleta. Uau, não é que aberto lindo. ao público. Imagina, para quem não tá vendo a gente, é 31º andar. Lá fica como se fosse um barracãozinho que era do zelador. E é uma casinha mesmo, assim, em cima. Claro que não... Hoje em dia não tem nada não tem mais lá, nada, né? né? Uma casinha super simples. Mas o zelador tinha essa vista maravilhosa Uma do vista 31º maravilhosa andar. da cidade Sensacional. de BH. Isso. Muito bom. Lindo, lindo. E aí reforça mais uma vez que o Maleta é muito alto. A gente não imagina
que ele realmente, ele tá quase igual o JK ali, né, gente? sim. Ah lá, o de JK altura. lá na frente. O JK lá na frente, um pôr do sol lindo, infelizmente não é aberto ao público. Mas poderia ser... Seria uma ideia maravilhosa de deixar as pessoas terem essa vista também. Isso aí é na parte comercial, né? Não, na parte residencial. Isso é na parte residencial? Residencial, sim. Então tem meu gente Deus. que mora nos andares mais altos, tem essa vista Essa aí vista todo aí, dia né? de Não, BH. total. Né? Ó, o que mais? Aí, voltando sobre a escada rolante, né? Há um impasse, há uma briga de quem teve a primeira escada rolante de Belo Horizonte, né? Se foi o Maleta ou se foi a galeria do Ouvidor, que na verdade é a galeria Ouvidor, Ouvidor. né? E Eu aí... não consigo falar galeria... Ah lá. Eu não consigo falar galeria do... Não, ouvidor. Galeria Tem o Ouvidor do- também É não. galeria do, Do ouvidor. ouvidor. Sempre, eu também. Não, do ouvidor. Não consigo. Também. É lógico. Do ouvidor, até junto, É, né? do ouvidor. Do ouvidor. Mas aí, gente, na verdade, a primeira escada rolante foi a do Maleta mesmo. Ah. Pela idade mesmo ali do prédio, né? Então foi a do Maleta. E dizem que vinham excursões do pessoal do interior, pessoal de fora, Com certeza, né, gente. pra andar na escada rolante do Maleta, Com pra ver certeza. o Maleta, né, pra ver aquela coisa ali maravilhosa. Então era literalmente um ponto turístico, né? E a gente colocou recentemente uma foto do Maleta, não sei se foi só o Maleta ou da escada do Maleta, acho que foi a escada. O quê? Comparando, né? Porque a gente postou um dia a galeria do ouvidor e o pessoal começou a discutir se ele seria ou não a primeira escada rolante. Aí a gente foi e postou a escada rolante do Maleta, falando que essa sim, isso pela história, né, foi a primeira. E aí teve gente falando, eu lembro quando eu consegui andar nessa escada, sei lá quantos anos. Aí que a gente descobriu que ela já funcionou. Que ela já funcionou em algum momento. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia eu não... Hoje em dia já vários dias. Vários Nunca vi tempos, funcionar. né? Muitos dias. Nunca vi funcionar. Uma outra curiosidade, voltando, né, ao passado e há muitos anos, o Maleta tá no Guinness Book, né? O Maleta, assim, né? Não o edifício em si, mas uma história que se passa ali tá no Guinness Book, que é o senhor Olímpio Seu Olímpio. Olímpio Sim. Pérez de Munhoz, que era um garçom, né? Foi um garçom lá na cantina do Lucas, que é um restaurante super tradicional que tá lá dentro do Maleta. E ele foi o garçom que permaneceu por mais tempo exercendo a profissão no Brasil. É verdade. Nossa. Então, assim, era um senhorzinho. Eu não sei se ele ainda tá vivo, Tá, não. mas ele foi o garçom que foi por mais tempo, serviu, né, ali na cantina do Lucas durante muitos anos. E era quase que um ícone mesmo pra passar por lá e ver o Ele seu era Olímpio. mesmo, ele era maravilhoso, assim. Ainda sobre a Ele era- cantina. na verdade, ele era quase uma entidade ali. As pessoas iam pro cantina do Lucas pra comer, mas pra conhecer ele também. Sim. E ele trabalhava, tava lá, firme e forte, trabalhando e tudo certo. E ainda sobre a cantina do Lucas, uma curiosidade é que ela tá aberta desde 1962, né, um ano após a inauguração do Maleta, e ela é o único restaurante de Minas Gerais que é tombado pelo Patrimônio Cultural da Fundação Municipal da Cultura. E ali, basicamente, frequentou só uma galerinha ali, como Wagner Tiso, Milton Nascimento, Murilo Rubião, uma galerinha que se reunia ali também para tomar umas. Então, Cantina do Lucas está ali e recebeu muita gente importante também. A gente percebe, falando agora um pouco mais da história ainda do Maleta, que até hoje o edifício na parte mais comercial, até pelo tipo de comércio que tem lá dentro, tem muita gente mais voltada para a cultura, um pessoal um pouco mais alternativo e tal. E na década entre 60 e 80, o Maleta foi um refúgio para muita gente durante a ditadura militar, né? Esse período foi bem marcado por esse regime mais autoritário. Então ali reunia muitos escritores, jornalistas, as pessoas mais intelectuais, estudantes, autores, enfim. Esse pessoal que estava ali no movimento meio contra a ditadura, muitas vezes se reunia ali. Meio não, totalmente. Totalmente. Totalmente, eu desculpo inclusive usar o termo meio. Totalmente. Esse pessoal se reunia ali para conversar sobre assuntos que não era possível conversar em qualquer lugar, né? Então o Maleta virou uma espécie de reduto e um oásis para escritores, enfim. Ao mesmo tempo que eles compunham músicas, também tramavam ali, né? Uma Sim, forma de tentavam encontrar um jeito de tirar... fazer uma revolução. Fazer a revolução. Então, Maleta, imagina, velho, como que era A efervescência. Efervescência. né, E aí, isso deu origem, inclusive, a um grupo, né? Não só a origem, mas concentrou e deu força ao grupo, né? Ao Clube da Esquina, que
que inclusive quando a gente passa pelo Maleta entrando, logo que a gente entra, sobe a rampa, a primeira rampa ali da Augusto de Lima, à direita tem uma placa do Clube da Esquina, que eles se reuniam bastante por ali também. Em frente à cantina do Lucas até. Isso, A gente tem bem em imagens frente lá. à cantina do Lucas. Exatamente, Ah, ó. Faz Museu parte do Clube. Museu Clube da Esquina. Então, se um dia você for fazer alguma caminhada do Clube da Esquina, você pode ir para o Maleta que Com tá lá. certeza. Esse símbolo e vários outros lugares também. Isso. A gente tem, inclusive eu e o Lúcio, a gente tem várias histórias com o Maleta. A gente passa por lá muito, né? Às vezes não só por gostar, mas às vezes por trabalhar também, né, Lúcio? É um lugar que a gente tem parceiros e a gente tem conhecidos, a gente gosta bastante. Você comentou do gráfico, a gente gosta, adora lá pela vista, pela comida, por tudo. Tem outros bares também que a gente está sempre por lá. E lá também, a gente tá falando isso de ser muito, né, muito tempo, não sei o quê, dessa varanda, mas o Maleta passou por uma, não é uma revitalização, mas ele passou por uma redescoberta também. Foi. Sim. Já tem Desde a bom época tempo, ali mas de assim, 10 assim pra cá, de né? 10 anos É. pra cá, acho que até um pouquinho mais, pouquinho quando mais, uns começaram 15, a né? ocupar ali Sim. Sim. a varanda, bares mais moderninhos, Sim, que né? aí começou a parar a varanda de ter muita gráfica, muita coisa, Isso aí. e começar a ter mais bares, É um Bares. né? processo bem parecido com o que vem passando na Praça Raul Soares, né? Principalmente nesse último ano de 2023. É verdade. O Mercado verdade. Novo, Mercado né? Novo Essa ocupação também. mesmo. Sim. O Maleta já começou antes, acho que foi Bem antes. Foi a primeira reocupação, vamos falar assim. Sim. Foi lá no Maleta. Depois Você veio a vê que- Sapucaí também. Sim, e você vê que o público foi ficando igual. É um público que é um público intelectual, um público Sim. que gosta de livro, né? Por isso que tem muito sebo, muita loja de disco antigo, né? É isso Então, aí, tem loja manteve, de né, móveis essa antigos, tem muita coisa essência legal é muito ali, né? massa. E assim, é muito legal você ver que o Maleta ele tá sempre ali em evidência, porque agora também até para trazer mais gente, né? Existem muitos festivais. Tem o Venha Pro Maleta, que está acontecendo uma vez por ano, que a gente já foi convidado também para ir. É muito legal que eles decoram Maleta, todo mundo participa, né? Sim. Tem o Comida de Boteco Os agora bares também, que tem participam. alguns bares que participam. Esse ano acho que é só o Gráfica. Sim. Então, assim, existem... Tem- dentro do próprio Maleta existem, né, movimentos, né? Sim. Dos lojistas ali. E eu diria, tem até outros. Essa visibilidade que o Maleta ganha leva até com que outras coisas que acontecem na cidade passem por lá. Um exemplo são as caminhadas que o pessoal do BH a pé, né? O Rafa já veio aqui algumas vezes com a gente, inclusive, que as caminhadas dele, que ele conta a história de Belo Horizonte, ele passa pelo Maleta, seja para falar de escritores, seja para contar a história de um time de futebol, seja para contar, sei lá, sobre vários assuntos. É possível, o Maleta transita pela cidade, transita assim, ele está lá parado, mas a história da cidade passa pelo Maleta em diversos momentos, e é legal quando a gente vê que a galera da cidade, turista e tal, consegue ver isso, né, com bons olhos. Fala, olha, realmente, a cidade está viva e isso aqui que a gente vê hoje, no passado já foi um hotel, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. E tem muito turista, né? A gente vê muito turista andando Maleta, até porque a conexão aeroporto fica bem atrás, né? Ah, é Então muita verdade. gente sabe que existe uma Maleta e vira e mexe tem gente lá mochileiro andando. Esses dias a gente levou um amigo do Eric, americano, lá para comer um fígado com jiló, tomar cerveja no Copo Lagoinha, foi massa. Ele adorou de realmente ver, né, o tipo, porque o Maleta ele é muito característico, né? Aham. Ele não é simplesmente, você não pode chamar só de galeria, porque não é uma galeria, você não pode chamar só de prédio, porque não é só um prédio. Então ele é bem específico. E ele entrando ali e vendo a escada rolante, os bares, é porque você entra um monte de bar junto, um monte de mesa juntas, você sobe, mais um monte de mesas juntas ali que se conectam. Então ele adorou ver como que a gente foi numa sexta-noite, eu acho. Foi. Então tava assim, Bombando. bombando, E fervendo. ali é divertido, né? Porque vocês estavam falando, mas ali você tem uma mistura de público ali Muito. grande. Porque os bares que tem ali, você tem para todos os gostos Todos. ali, né? Para todos os tipos ali. É um lugar, de fato, bem democrático, eu acho. Ali. Primeiro Muito. que está no centro. Literalmente. E eu acho o centro democrático mesmo. E, né, você acha de tudo ali. Em qualquer lugar do centro, qualquer lugar. Você acha boteco de tudo quanto é jeito ali. E eu acho bem divertida essa mistura, sabe? sim. Que é a mistura que tem no centro. Que eu acho bar pra todo mundo. bacana demais. Dá pra almoçar. Muita gente gosta de almoçar no Maleta, né? Tem muita opção pra almoço Feijão, barato. que é um Sim. bom restaurante, que fica na varanda mesmo. Muito bom que dá lá em pra Augusto cima. de Lima. Sim. É.